Meus irmãos, é com alegria e prazer que vos saúdo na paz do Senhor. Mateus, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 18. Enquanto os irmãos fazem a localização da passagem bíblica, eu quero tributar a Deus louvor e gratidão por estar na sua presença, aqui junto com os irmãos, nesse momento tão festivo, nessa noite tão inspirada, tão gloriosa. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, pela vida do pastor Joinville Albernaz, pela vida do pastor Jeremias Teófilo e tantos outros homens de Deus que têm nos alimentado, nos direcionado e nos falado a poderosa palavra de Deus na matriz de Perus. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Antônio Lopes, pela vida do pastor Rogério Santos, pastor desta igreja. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Luciano, faz muitos anos já, né? E graças a Deus, de lá para cá, sempre firme na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da moça mais linda da face da terra, a minha esposa, a diaconisa Vanessa, e a minha princesinha, que já está com 16, a irmã Ellen. Deus abençoe, em nome de Jesus. Os irmãos que encontraram, digam amém. Louvar a Deus pela vida dos companheiros aqui na minha retaguarda, os quais eu peço a oração dos irmãos, para que o Senhor possa abrir a porta da palavra. Mateus capítulo 28, verso 18, diz-nos assim: Chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga amém. Os irmãos, assentai-vos, por favor. Muito obrigado. Meus irmãos, antes de tecer comentários acerca desse mandamento imperativo do Senhor Jesus, que é a grande comissão, é necessário entendermos que no palco da história bíblica, já desde os primórdios, o Senhor, por meio de tipologia, já vem manifestando a sua vontade de reconciliar-se com o homem, a sua vontade de permitir que o homem esteja próximo à sua presença. No Éden, no capítulo de número 3, o homem se afastou de Deus. A partir do momento em que o pecado entra por meio do homem no jardim, o homem se afasta do Senhor. E o Senhor Deus age como já um primeiro missionário na Bíblia, descendo ao jardim, buscando encontrar o homem, fazendo com que o homem saia do jardim para não comer do fruto da árvore da vida eterna. O Espírito Santo também atua como um missionário. Quando a Bíblia diz que a terra é sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esta palavra pairar no original hebraico é transmitir vida, transmitir vida. E o Espírito Santo como um missionário, dando forma ao que não tem forma, enchendo o que está vazio, dando forma ao que não tem forma, enchendo ao que está vazio. A Bíblia Sagrada nos mostra que a partir das dispensações bíblicas, Deus tentou fazer uma obra para que o homem estivesse perto dele, apesar dos seus pecados. Porém, no plano de Deus para o Antigo Testamento, segundo o livro da CPAD chamado Teologia Bíblica de Missões, o plano de Deus para o Antigo Testamento era um plano centrípeto,
é uma palavra um tanto esquisita, mas esta palavra é usada na missiologia. Era um plano centrípeto. Deus no Antigo Testamento tinha o plano de escolher uma nação, e a partir desta nação, fazer com que ela fosse como que um grande imã. A nação de Israel foi escolhida para atrair a si, para trazer para si as nações. Era Deus dizendo: eu vou abençoar tanto Israel, eu vou dar a Israel tantas bênçãos, Israel terá tanto a minha presença, que as outras nações terão vontade de estar próximas a Israel e servirem ao Deus de Israel. Porém, o que a Bíblia mostra no Antigo Testamento não é isto. A Bíblia mostra que ao invés de Israel atrair as nações, Israel foi atraído pelas nações. Tanto é que eles vão reclamar a Samuel dizendo: as nações têm um rei e nós não temos. Nós precisamos de um rei, nós queremos um rei, porque nós queremos nos assemelhar às outras nações. Então o plano de Deus, em razão da negligência, do coração obstinado e do desvio de Israel, o plano centrípeto de Deus, ele não acontece, porque Israel, ao invés de ser espelho para as nações, estava se espelhando nas nações, querendo se assemelhar a elas. Então, para o Novo Testamento, quando o Senhor envia o seu Filho poderoso, que vem tomando forma de servo, habitando entre nós, despojando-se da sua glória, através do seu Filho, o Senhor agora tem um plano centrífugo. No Antigo Testamento era um plano centrípeto, era uma espécie de ímã que trazia, que puxava. Esse era o plano do Antigo Testamento. Agora o plano para o Novo Testamento é um plano centrífugo, ou seja, centrífugo, essa palavra mesmo. Você já lembrou aí da máquina de lavar, quando ela vai girando, girando, e vai rodando, e vai jogando a água para fora, vai lançando a água para fora. Esse é o plano de Deus para o Novo Testamento. No Antigo Testamento era: venha conhecer a Deus. Agora no Novo Testamento é: nós vamos levar o Deus Todo-Poderoso onde você está. A tarefa missionária é uma grande tarefa, e eu me alegro muito ao ver os irmãos trabalhando, fazendo a obra, contribuindo, contando grandes experiências na obra de Deus, na obra missionária. Mas a tarefa missionária é uma tarefa gloriosa, porém inacabada. É uma tarefa gloriosa, porém inacabada. Ela precisa ser terminada, ela precisa ser concluída. Ainda há muitas nações, ainda há muitos povos, ainda há muitas almas que precisam ouvir a palavra de Deus. A tarefa missionária tem características. Por exemplo, a tarefa missionária é humana, porque a mensagem do Evangelho é direcionada ao coração de uma sociedade esta humana, e o instrumento pelo qual o Senhor usa para transmitir a mensagem missionária é o ser humano. Os anjos desejaram, mas não puderam. Deus deu a incumbência para a igreja fazer esta obra. É por isso que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2, que o Senhor despoja-se da sua glória, o Senhor toma forma de servo, habita entre nós e prega aos corações humanos a poderosa mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo falou: fiz-me como judeu para ganhar os judeus, fiz-me como se estivesse sem lei para ganhar os que estão sem lei. É Paulo demonstrando que também entende que a tarefa missionária é humana e precisa de instrumentos humanos para pregar uma mensagem de salvação aos corações humanos. Glória ao nome de Jesus. Nessa noite missionária, devemos entender, em segundo lugar, que a tarefa missionária está inacabada, e ela também é por meio da fé. A tarefa missionária é por meio da fé. Deus não usa na sua obra, e principalmente na obra missionária, homens desprovidos de fé, homens que têm a sua fé oscilante, vacilante, mas Deus usa missionários e missionárias com a fé
transbordante na sua presença. Um homem de fé, uma mulher de fé, olha para um salão vazio na obra missionária e diz: o salão está vazio, mas eu já estou vendo pelos olhos da fé as almas chegando, se assentando e ouvindo a palavra e abraçando ao Senhor Jesus como Salvador. Glória a Deus. A tarefa missionária, em terceiro lugar, é bíblica, porque os missionários são enviados não para falar de si, mas para falar da palavra de Deus, não para contar acerca de si, mas para contar do sacrifício poderoso e bendito do Senhor Jesus. A tarefa missionária é feita por meio da palavra, só a palavra, por meio da pregação de alguém cheio do Espírito, pode convencer o pecador, pode convencer e converter o pecador. Esta palavra ainda transforma a prostituta em mãe de família. Esta palavra ainda transforma ladrão em servo de Deus, honesto na sua presença. Esta palavra ainda transforma homossexual em um homem de Deus, pai de família, cabra macho e quebrantado na presença de Deus. Só o Evangelho transforma. Em último lugar, a tarefa missionária é espiritual. Espiritual. Meus amados irmãos, a tarefa missionária, ela carece de capacitação, de preparo e principalmente preparo espiritual. Deus não usa pessoas carnais na obra missionária. Pessoas carnais não vão entender a direção do Espírito, não terão sensibilidade espiritual para entender o querer e a vontade do Espírito. Eu me lembro que alguns anos atrás, após pregar no sertão da Bahia, fui trazido até Salvador. Meu voo era 8 da noite. Então o irmão que estava comigo disse: varão, se você quiser conhecer Salvador, nós vamos fazer agora. Vamos passar o dia inteiro conhecendo Salvador. Eu disse: tudo bem, não tem problema. Eu me lembro que em um dado momento do dia, fomos até o Pelourinho, e ali eu senti uma das maiores opressões espirituais da minha vida. Eu senti como que literalmente os meus ombros pesarem. Era um peso espiritual, uma coisa terrível. Eu disse para o irmão que estava comigo: meu irmão, há uma potestade muito grande aqui, há uma opressão muito grande. E ele disse: é verdade, aqui se pratica muito as magias e questões relacionadas à feitiçaria. E então eu fui orando, e aí foi enfraquecendo aquela opressão e passou. Eu me lembro também que alguns anos atrás, não faz muito tempo, eu tinha realizado o meu sonho, o sonho de todo pregador. Estava no continente africano, em Moçambique. Viajei 5 horas para dentro, fora da cidade da Beira, para dentro de Moçambique. Cheguei a uma aldeia chamada Muxungwe. Ali havia uma conferência missionária. Eu me lembro que para pregar a primeira noite foi um sufoco terrível. E aí eu me lembrei da opressão que eu senti na Bahia. Eu senti uma opressão grande na Bahia. Agora, a opressão que eu senti lá na África, em Muxungwe, era pelo menos 300 vezes mais. Quando eu saudei os irmãos e comecei a pregar, nos 10 minutos iniciais da mensagem, eu senti como que literalmente uma mão no meu pescoço, apertando para eu não pregar. Eu já ia perdendo a voz e clamei pelo sangue de Jesus e consegui concluir a mensagem. A tarefa missionária é espiritual. Eu me lembro que naquela sexta-feira, pela madrugada, orei, clamei a misericórdia, a proteção. Pregador, mas você não se preparou? Me preparei sim, me preparei, orei, jejuei muito lá no Monte de Taipas, mas não foi fácil. Eu me lembro que depois de orar, lá pelas 3:30 da manhã, eu fui descansar. Estava numa cabaninha, eu estava deitado num tapete de palha. Aí eu fui descansar. Eu acredito que eu dormi 1 hora mais ou menos. Quando eu acordei depois de 1 hora, eu ouvi literalmente, eu não sei se era um cachorro que estava do lado de fora, eu ouvi um rosnar
tão fervoroso, ou melhor, tão furioso, de um cachorro do lado de fora, que quando eu acordei ouvindo aquilo, eu fiquei todo arrepiado e voltei a orar, e orei até perto das 6 horas da manhã. Pregador, e aí o desfecho? O desfecho é que no sábado Deus operou tremendamente, o nome do Senhor foi glorificado. Tivemos batismo pela tarde, batizei pela misericórdia de Deus quase 60 novos convertidos, e à noite houve batismo com o Espírito Santo, houve renovação, almas aceitaram a Jesus. A batalha missionária, a tarefa é espiritual. Oh, aleluia. A tarefa missionária está inacabada e é espiritual. Você pode repetir comigo? A tarefa missionária é espiritual. Aleluia. Quando Jesus nos fala acerca da grande comissão, e nos 4 evangelhos, Jesus fala, e fala de forma diferenciada. Quando Jesus fala sobre a grande comissão, Ele está mostrando à igreja: vocês não estarão sós. Vocês não vão à obra missionária no escuro. Vocês não vão pregar como quem não tem objetivo. Vocês não vão falar a palavra como quem não tem objetivo. Eu darei a vocês um compasso, um ritmo, um pulsar, uma direção, um sentimento. A igreja anda no ritmo do Espírito. O último apelo evangelístico da Bíblia mostra que a igreja e o Espírito estão unidos, estão juntos, estão em consonância. A Bíblia diz no Apocalipse, capítulo de número 21, verso 17, a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. O Espírito e a noiva estão juntos na obra missionária. O Espírito e a noiva estão no mesmo compasso. É Jesus dizendo: eu vou dar um novo, um compasso, um ritmo. Eu vou dar um sentimento, e a igreja vai no sentimento e no ritmo do Espírito. Eu vou dar um mapa. A igreja não vai sair cega, não vai sair sem direção, mas eu vou dar um mapa, e eu vou dar um plano, eu vou dar um projeto, eu vou dar um direcionamento. Então repete comigo: a igreja tem compasso, a igreja tem mapa, e a igreja tem plano. E é por isso que as almas estão se rendendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh glória, oh glória. A grande comissão em Mateus, ela traz algumas características. Os irmãos sabem mais do que eu que o Evangelho segundo Mateus foi escrito e endereçado aos judeus, apresentando Jesus como rei. Então a grande comissão em Mateus, ela traz como característica, primeiro, o poder do rei. Porque quando Jesus chega a eles, ele diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Toda autoridade é me dada no céu e na terra. Oh glória, glória, aleluia. Eu vou dizer que Ele tem poder. Ele é o Todo-Poderoso, e Ele investiu esse poder sobre a igreja. Há poder no sangue de Jesus, há poder na palavra de Deus, e há poder de Deus sobre a igreja também. É o poder do rei, a soberania do rei. Ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Não é apenas poder do rei, toda autoridade. Em segundo lugar, é o propósito do rei. O poder tem propósito. Repete, igreja: o poder tem propósito. E qual é o propósito? O propósito é: fazei discípulos. O poder tem propósito: fazei discípulos. O poder tem propósito: fazei discípulos. E qual é o preceito para fazer discípulo? Qual que é o método? Qual que é a receita? Em terceiro lugar, o preceito é ir, batizar e ensinar. Ir, batizar e ensinar. Ir, batizar e ensinar. Em quarto lugar, a presença do rei. É Jesus dizendo: eu tenho todo o poder, vão fazer discípulos. Mas como, Senhor? Indo, batizando e ensinando. Tá, Senhor, mas eu estarei sozinho? Não, porque eu estarei convosco até a consumação do século.
Eu vou repetir porque isso vale um glória a Deus melhor. Eu estarei convosco até a consumação. Sabe aquele folheto que você entrega no domingo? Você não entrega sozinho, ele está com você. Sabe aquele culto ao ar livre? Você não está sozinho, ele vai com você. Eu me lembro, meus irmãos, de uns 3 ou 4 anos atrás, eu dirigi uma congregação muito pequena, mas muito abençoada. Um domingo após a escola bíblica dominical, eu senti um desânimo tão grande de ir fazer um culto evangelístico, mas mesmo assim convidei os jovens foram comigo, parte da igreja foi comigo, e eu disse: Jesus, eu não vou muito longe não para fazer esse culto. Fiz o culto perto da igreja. Meus irmãos, aquele domingo, o meu coração estava em um estado em que todo obreiro passa por isso, alguma vez na sua carreira. Eu estava dizendo: meu Deus, não vejo a hora desse culto terminar, porque hoje eu não tenho nada, eu não tenho mensagem nenhuma, eu não tenho palavra nenhuma. Meus irmãos, mas eu tive que pregar aquela manhã, e quando eu estava pregando, pessoas vendo da sua varanda, pessoas vendo do seu portão, e eu percebi que um senhorzinho muito idoso foi sendo trazido pelo seu filho. Eu percebi que eles tinham uma nacionalidade hispânica, e então o senhorzinho começou a esbravejar, e disse para o filho dele deixá-lo sentar no meio fio, e ele ficou sentado aquele domingo de manhã, no meio fio da calçada. E então, eu pregando, não preguei muito tempo, apenas uns 20 minutos, e aí quando fiz o apelo, aquele senhorzinho fez sinal para o filho dele o levantou, e quando o filho dele levantou, ele levou até lá, e então ele disse: eu quero aceitar Jesus. Mas ele não disse em português, ele disse em portunhol, e o filho dele me disse: olha, o meu pai não fala português, ele é do Sucre, ele não fala português, mas ele quer aceitar Jesus. E no momento em que ele levantou a mão, eu estava orando por ele, eu vi que o filho dele chorava muito, e depois que eu orei, dei um abraço nele, aí ele olhou e disse assim: mi pastorito. Eu disse: o que significa isso? O filho dele está dizendo que você é o pastorzinho dele, é o pastor jovem dele. Filho dele chorando, e disse assim: olha, minha mãe já dorme no Senhor, ela orou 37 anos para esse homem se converter, ela orou 37 anos, ela não viu, mas eu estou vendo aqui por ela, o meu pai. Eu não tive o privilégio de batizar o irmão Armando nas águas, porque veio a pandemia, e com a pandemia a doença dele se agravou, e ele ficou esclerosado, perdeu a consciência. Mas ele, quando tinha consciência, aceitou a Jesus, foi aos cultos. Glorificado é o nome do Senhor. Ele está com você, Ele está com você. Os irmãos sabem mais do que eu, e os companheiros mais ainda, que a linguagem original do Novo Testamento é o grego, e no grego do Novo Testamento nós temos aqui alguns verbos e aoristos, apenas um verbo dentre 4, apenas um verbo é hiperativo. Os outros verbos são partícipes. Eu vou repetir: apenas um verbo é hiperativo e os outros são partícipes. Como assim? Um verbo que é hiperativo é esse quando Jesus diz: qual é o propósito ou o preceito? É ir. Repete comigo: ir. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Essa palavra, esse verbo ir, no grego do Novo Testamento, é pareomai. E pareomai significa avançar, saindo de um lado para o outro. Avançar, saindo de um lado para o outro. Eu vou repetir pela terceira vez: avançar, saindo de um lado para o outro. É imperativo. E por que é imperativo? Porque todos os outros verbos vão seguir o primeiro, que é imperativo. Quando Jesus diz ide ou ir, ele está dizendo: a ordem é ir, a ordem é sair, avançar de um lado para o outro.
Em outras palavras, é sair de um ponto de inércia para movimento em ação. Mas é um movimento em ação que tem objetivo. Sair, avançar de um lado para o outro. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: eu não quero a igreja parada. Eu vou repetir: eu não quero a igreja parada. Jesus não quer você parado, querido. Jesus não quer você calada, querida. Jesus não quer você parado. Jesus quer você avançando, em movimento, de um lado para o outro. Poreomai, avançar de um lado para o outro. Depois Jesus vem dizendo: mateteo significa fazer discípulos, ou ser um discípulo, produzir discípulo. Baptizontes, batizar. Didascali, ensinar. É Jesus dizendo: primeiro você vai, porque se você for, vai ter discípulo para formar, vai ter gente para batizar, e vai ter gente para ensinar também. Eu vou repetir: se você sair da inércia, vai ter gente para ensinar, vai ter gente para batizar, e vai ter gente para você discipular. Oh glória, oh glória. Eu não sei porquê, eu não sei se foi assim com os companheiros, mas em 2020, quando disseram não pode mais ter culto, aí começou a arder mais ainda o coração. Aí o coração começou a arder mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda. E eu tinha um Fiat, daquele Fiat, era um Fiat 97, 98. E eu tomei coragem. Para alguns pode até ter sido uma loucura, mas eu tomei coragem. Eu peguei uma caixa, coloquei em cima do Fiat Uno. Tinha aquele conversor de 12 para 110, eu liguei a caixa, e eu saí mais um outro louco, pelas esquinas ali da Vila Brasilândia, falando uma palavra de esperança no meio daquela pandemia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E as pessoas olhavam e diziam: ou ele é doido, ou Deus está usando muito ele agora, porque está todo mundo em casa, e ele está pregando o evangelho. Eu vi gente se converter, eu vi gente aceitar Jesus, aleluia, aleluia. E o Espírito de Deus queimava aqui no meu coração e dizia: continua, continua, eu estou contigo, eu te protejo, eu te sustento, vai, continua. E o ponteiro do Fiat Uno já estava baixando. Quando entrou na reserva, eu disse: meu Deus, eu queria tanto pregar mais, eu queria tanto falar mais, eu queria tanto, mas não tem mais gasolina. E no momento que eu estava pregando, um motoqueiro parou e disse assim: só pode estar com raiva, vai reclamar. Mas eu vi que o motoqueiro conversou com o irmão que estava comigo, e depois que eu parei de pregar, o irmão que estava comigo falou assim: olha aqui, já tenho dinheiro para gasolina. O motoqueiro parou aqui, sacou a carteira e deu R$50. Vamos abastecer e vamos continuar. O Senhor está contigo, o Senhor está contigo. O Deus não quer a igreja parada, Deus quer que a igreja avance. Aleluia, aleluia. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Por mais de 20 vezes nos 4 evangelhos, Jesus diz: siga-me, ou Jesus diz: venha comigo. Mas o que é ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo? Em primeiro lugar, ser discípulo ou ser seguidor é vir após algo que veio antes, como os servos que chegam depois do seu Senhor. O Senhor chegou, o servo chega também com ele. Aleluia. Em segundo lugar, é imitar, é fazer a partir de um exemplo. Jesus deu exemplo, então eu imito Jesus, eu sigo Jesus no seu exemplo. Em terceiro lugar, é acreditar e obedecer. Em quarto lugar, é favorecer, é tomar partido da causa do Evangelho.
Em quinto lugar, é morrer com. Ser seguidor, ser discípulo, é morrer com. Existem princípios que norteiam o sofrimento de um discípulo. Em primeiro lugar, o primeiro princípio que norteia o sofrimento de um discípulo é que o sofrimento é voluntário. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Sofrimento é voluntário, se alguém quiser vir após mim. Em segundo lugar, o sofrimento é contínuo, porque a Bíblia diz: tome a sua cruz cada dia. É continuidade, é todo dia. Em terceiro lugar, o sofrimento é necessário para o discípulo, porque Jesus diz: qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, esse não vai poder ser meu discípulo. Então, para ser discípulo, é necessário tomar a cruz. O sofrimento não é agradável, por quê? Porque ele bate, ele confronta diretamente o nosso eu. Quando Jesus diz: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. É você ter um plano, é você ter um projeto, é você ter uma vontade. E Jesus diz: tudo isso aí não está dentro do meu plano, não está dentro do meu projeto. Se você quiser vir comigo, você vai ter que abandonar o seu projeto e abraçar o meu projeto. Oh glória, oh, isso vale glória a Deus. Oh glória, aleluia. Vocês sabem mais do que eu estou sendo redundante aqui, mas é necessário falar que existe um mapa da perseguição mundial. E eu estou falando aqui de sofrimento dos discípulos, e o mapa da perseguição mundial traz um ranking dos países e lugares onde a perseguição é extrema, e o primeiro lugar é na Coreia do Norte. Se uma pessoa for descoberta como cristã na Coreia do Norte, é praticamente uma sentença de morte, porque os homens são mandados para campos de trabalho forçado, as mulheres são estupradas e mandadas para campos de trabalho forçado, e a mesma coisa acontece com as famílias, mesmo que elas não professem a fé cristã. Estima-se que mais de 40 mil cristãos estão presos na Coreia do Norte, única e exclusivamente por dizer: eu amo a Jesus. É o primeiro lugar no mapa da perseguição mundial. O segundo lugar é a Somália. Lá na Somália, se houver a mínima suspeita que uma pessoa tenha deixado o Islã para se unir e seguir a Cristo, isso vai resultar em prisão, vai resultar em casamento forçado, vai resultar em rituais islâmicos forçados e, por fim, a morte. Segundo lugar da perseguição mundial. Terceiro lugar é o Iêmen. Lá no Iêmen tem pouquíssimos cristãos, porque o perigo de morrer é iminente, pois o país é dominado por pelo menos 3 poderes diferentes, e todos seguem a Sharia. Sharia é um conjunto de leis islâmicas que permite apenas servir a sua crença, e é implacavelmente destruidora para quem professa um outro tipo de fé. Aleluia. Existe uma pesquisa de uma revista Missões Mundiais. Essa revista traz essa estatística, que diz que o mundo abriga 17 mil grupos étnicos e culturais, sendo que 7 mil desses 17 ainda não foram evangelizados, ou possuem em si um número menor do que 2% de cristãos, porque eles residem em regiões que se são remotas e estão intrinsecamente afundadas em crenças árabes. Quem aqui já ouviu falar do cinturão da resistência? Cinturão da resistência. O cinturão da resistência é conhecido popularmente como janela 1040. E por que 1040? 10 graus por 40 graus, latitude norte. É uma faixa de terra que engloba pelo menos 68 países.
vai do oeste da África até o leste da Ásia. Ela cobre cerca de 68 países. Ela abriga quase 2/3 da população mundial. E a maioria dos povos ainda não foram alcançados. Existe uma estatística que dentro dessa janela 1040, ou no cinturão da resistência, apenas dentro da janela 1040, 8% da força missionária mundial. 8% apenas. Porque dentro da janela 1040, existe a predominância dos muçulmanos, hindus, budistas. E o acesso ao cristianismo é limitadíssimo. Os desafios da janela 1040 são a pobreza extrema, a perseguição religiosa, o acesso limitado à educação, à saúde, e existe também o tráfico humano. As pessoas são sequestradas. Aleluia. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Ir, avançar de um ponto para o outro ponto. Aleluia. Ontem pela madrugada eu estava chorando, estudando mais uma vez sobre a história de um homem, de um inglês que nasceu na Escócia, chamado David Livingstone. David Livingstone não havia se casado, com 27 anos vai para a África. Ele é conhecido como missionário desbravador, porque ele sozinho desbravou o continente africano inteiro, com uma Bíblia e um facão. Ele ia abrindo espaço na mata, ele ia encontrando tribos, e iria evangelizando, e elas iam aceitando a Jesus. Um dia, estando evangelizando, ele foi atacado por um leão africano o atacou, e mordeu na sua parte direita, no seu ombro. Ele pegou, e David Livingstone fala no livro Viagens Missionárias, que o leão chacoalhava de um lado para o outro. Quando alguém deu 2 tiros no leão, o leão então largou David Livingstone e foi até o homem que atirou, mas o leão começou a sentir a dor dos ferimentos e morreu ali. Ele ficou com os ferimentos, e em razão dos ferimentos, ele era médico, mas mesmo assim não conseguiu curar o seu braço ficou mirrado, sem movimento, e ele perdeu o movimento dos braços, mas mesmo com um braço só, ele continuou desbravando, e continuou pregando o Evangelho. Aleluia. Um repórter da Inglaterra saiu da Inglaterra e foi até a África, porque havia já 5 anos que David Livingstone não havia dado nenhuma notícia de vida. E ele foi, e no coração da África, no meio da mata, ele encontra David Livingstone. Ele esperava encontrar um homem abatido, um homem com muita vontade de voltar para casa, mas quando esse repórter encontrou ele estava tão cheio de fé, ele estava tão cheio de alegria e de amor por almas. Ele disse: eu não volto para a Inglaterra, eu não volto, porque o meu lugar é aqui, eu vou continuar pregando o Evangelho. Ele sofreu pelo menos 31 febres na África. Eu sofri uma vez só. Eu peguei malária logo quando eu pisei em Moçambique. No segundo dia eu já estava baleado com a malária. Eu tomei um remédio chamado Quartem. Veio num saquinho assim, transparente. Quando eu tomei aquele remédio, eu não queria mais nada. Eu queria apenas 2 pessoas, ou a minha mãe ou a minha esposa. Porque aquilo dói a cabeça, aquilo dói as costas, dói tudo. E eu passei 3 dias ruim. David Livingstone pegou febres na África 31 vezes e não morreu. Anos passaram perto da sua velhice. David Livingstone não aguentava mais andar, muito debilitado, mas mesmo doente, ele pregava o Evangelho. Os seus filhos na fé o amavam tanto, que fizeram uma cadeira de madeira e saíam carregando David Livingstone pelas matas, carregando na cadeira. Um dia ele disse: hoje eu quero ficar aqui na minha cabana orando. E os seus filhos na fé não vieram visitá-lo. Ele então fica orando, de joelhos, ali na sua cama de madeira, fica orando. Só que seus filhos na fé perceberam que havia passado mais de um dia e ele estava sem dar nenhum tipo de som, nenhum tipo de notícia. Quando eles foram lá, David Livingstone já havia partido para o Senhor, de joelhos,
orando. Aleluia. A notícia chegou à Inglaterra, mandaram buscar o corpo, e quando foram retirar o corpo, os filhos na fé disseram: vocês vão levar o corpo, mas o coração dele vai ficar aqui na África. Abriram o peito dele com um punhal, arrancaram o coração. O corpo foi sepultado em um mausoléu muito famoso, onde estão os reis da Inglaterra sepultados. O corpo está lá, mas o coração está na África, porque aquele homem amava a África. Oh, aleluia. Por que você está dizendo isso, pregador? Eu estou dizendo isso porque nós estamos em uma noite missionária. E a tarefa missionária é maravilhosa, mas está inacabada. E Jesus está contando com a igreja do Jardim Rincão. E Jesus está contando com os jovens. E Jesus está contando com os obreiros. E Jesus está contando com os irmãos da terceira idade. E Jesus está contando conosco. Não há tempo de disputar quem é melhor, quem fala melhor, quem tem melhor conhecimento, quem tem melhor oratória, quem rege melhor, quem tem mais afinação. O momento é avançar, o momento é avançar de um lado para o outro, para o alvo. Quem está sentindo a glória de Deus, levanta a tua mão, segura no alto e por pelo menos um minuto adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Oh glória, oh glória, aleluia. A grande comissão no Evangelho segundo Marcos é muito objetiva. Porque se Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu aos romanos. E o povo romano não tinha muita introdução, não tinha nenhum tipo de preliminar. O povo romano era um povo de guerra. Quando Marcos apresenta Jesus aos romanos, os romanos não querem saber qual é a linhagem que Jesus vem. Os romanos querem saber qual é o poder desse Cristo. Quantos povos ele já conquistou. Quantos exércitos ele tem, qual é o número de soldados dos exércitos dele. É por isso que o Evangelho segundo Marcos já começa com Jesus fazendo a obra, batizando e ganhando almas e fazendo uma grande obra. E a grande comissão é objetiva. O método de missões, pregação. A dimensão de missões, o mundo. A mensagem de missões, o Evangelho. Pregação de quê? Do Evangelho. Qual que é o alvo? O mundo, o mundo, o mundo. Aleluia. Em Lucas a grande comissão é diferente, porque se Mateus escreveu para os judeus, apresentando Jesus como rei, e Marcos escreveu aos romanos, apresentando Jesus como um trabalhador, como um homem experimentado em trabalhos, Lucas escreveu aos gregos. E apresenta Jesus como um homem perfeito. E a grande comissão em Lucas é muito interessante, porque antes de falar, ide por todo mundo, porque antes de falar, olha, vocês precisam pregar o Evangelho, Jesus sabe que os discípulos estão espiritualmente abalados, emocionalmente abalados e psicologicamente abalados. Afinal o mestre morreu. Tem gente aí dizendo que ele ressuscitou, mas até agora nada. Eu não vi nada, eu estou apreensivo, eu estou com medo, eu estou abalado. Mataram Jesus, e agora estavam de portas fechadas, e mesmo com a porta fechada, Jesus chega ressuscitado e diz: a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, paz seja convosco. E aí Lucas diz, é o que eu peço para Deus todo dia como obreiro, como servo de Deus. Aí Lucas diz em Lucas 24:45, a Bíblia diz: então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem a sua palavra. Oh glória! É Jesus dizendo: eu sei que vocês estão abalados, eu sei que vocês estão com medo, eu sei que vocês estão chocados, mas eu estou abrindo o entendimento de vocês agora para entender a minha palavra. Eu estou abrindo o entendimento de vocês agora para entender a minha palavra. É profecia, é palavra de Deus para alguém que está aqui esta noite e disse: Jesus, eu queria entender mais, eu queria ter mais desenvoltura, mas eu não tenho, eu não consigo. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Em primeiro lugar, a grande comissão em Lucas revela a função do Evangelho. Qual é a função do Evangelho? Revelar as Escrituras. É por isso que em Lucas ele está dizendo:
tudo que está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Na lei de Moisés, ele é o sacrifício perfeito. Nos Salmos, ele é o pastor que foi ferido no Salmo 22. Ele é o pastor que cuida no Salmo 23. E ele é o pastor glorificado que vai voltar no Salmo de número 24. E os profetas dizem que ele é o Messias prometido. Foi Isaías que profetizou: porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em segundo lugar, a grande comissão em Lucas revela a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? A essência é essa: Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou repetir: Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Oh glória! Em terceiro lugar, a incumbência do Evangelho. Qual é o efeito do Evangelho? O efeito do Evangelho é arrependimento e remissão dos pecados. Arrependimento e remissão dos pecados. Arrependeu, o sangue desceu, verteu, lavou, remiu, limpou. Agora é propriedade exclusiva de Jesus. Aleluia! Qual que é a dimensão do Evangelho? Entre as nações. Aleluia! Para os judeus, Jesus é Senhor apenas dos judeus. Mas para os gentios, Ele é Senhor das nações. Ele é Senhor das nações. Aleluia. É por isso que no capítulo 7, entre o sexto e o sétimo selo do Apocalipse, capítulo 7 do Apocalipse, entre o sexto e o sétimo selo, eles têm duas visões de consolação. A primeira para os judeus, 144 mil. A segunda para as nações. Porque eles veem que está vindo da grande tribulação um número incontável de todo povo, língua e nação. Quem são esses? São os que vêm da grande tribulação. São as pessoas que não subiram no arrebatamento e tiveram que pagar com a própria vida. Por quê? Porque a igreja não passa pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma alegria aqui, irmão. Estou sentindo uma alegria. Aleluia. Qual é o instrumento? Qual é o instrumento? O instrumento usado aqui na grande comissão em Lucas. O instrumento são as testemunhas. Testemunhas. É Jesus dizendo: vocês são testemunhas disso. Em último lugar, qual é a dinâmica da grande comissão em Lucas? É a promessa do Espírito Santo. Foi Jesus quem disse: mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Se Mateus escreve para os judeus apresentando Jesus como rei, se Marcos escreve aos romanos apresentando Jesus como servo, se Lucas escreve aos gregos apresentando Jesus como homem perfeito, o evangelho de João é um evangelho, segundo João, é um evangelho universal. É um evangelho que mostra a deidade, a divindade do Senhor Jesus. É o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Habitou entre nós. E não só habitou, Ele manifestou a sua glória. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. E é muito simples a grande comissão em João. Jesus diz: como o Pai me enviou. Aleluia. Em primeiro lugar, é a orientação. Jesus dizendo: como o Pai me enviou. Porque se tem alguém que foi enviado, foi Jesus, enviado pelo Pai. Qual é a incumbência? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aleluia. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Em último lugar, qual é o último lugar? É a capacitação. Jesus diz: recebei a promessa do Espírito Santo. Lembra quando Jesus chega nos discípulos e diz assim: recebam o Espírito Santo, e ele sopra. Essa palavra no grego do Novo Testamento é impulsal. Impulsal. Recebei o Espírito Santo. O significado é um novo impulso de Deus. Eu vou repetir: um novo impulso de Deus.
É o barquinho à vela, tá parado, o vento não está soprando, e de repente vem Deus e sopra, e o barco volta a navegar na direção. Eu só tenho 3 minutos e eu profetizo na sua vida: receba o impulso do Espírito Santo de Deus. 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 Aleluia. Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Se você entrou aqui esta noite, está afastado, ou não recebeu a Cristo ainda como Salvador, Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. E esse momento é crucial. Aleluia. Bem rapidamente, eu vou falar isso. Quando eu estive lá em Moçambique, eu estava em uma região chamada Nhamatanda. Eram 35 candidatos ao batismo. Não tinha bata batismal para todo mundo, então eles iam saindo da água e iam trocando. Mas antes de entrar na água, era um lago, e eu estava com medo de ter um jacaré ali embaixo de água, porque os irmãos entraram primeiro, tinha aquelas plantas aquáticas, eles foram abrindo assim. E o irmão falando um português de Portugal disse: pastor, já abri o caminho, já está tranquilo, pastor. Eu pensando comigo, mas eu estou com medo do mesmo jeito. Eu percebi que tinha uma senhora muito velhinha, e ela estava com muitos colares. E ela não estava ali para ser batizada, mas a neta estava. Eles não falam, naquela região, naquela província, eles não falam português de Portugal. Era um rapaz que estava fazendo ali, estava trabalhando ali como meu intérprete. E o missionário disse assim: irmão Fernando, por favor, fala uma palavra do batismo aí antes de nós começarmos a batizar. E aí, Deus me inspirou, e no meio das palavras que eu estava falando, eu disse uma palavra, e depois dessa palavra algo aconteceu. Eu disse: o batismo é tão importante, que o próprio Cristo se submeteu a ele, para cumprir toda a justiça de Deus. Quando eu falei isso, aquela senhorinha ficou possessa de demônios, e rolava na terra de um lado para o outro. O missionário expulsou o demônio, e nós começamos a batizar. E ela gritava, quando a neta dela, ela estava sendo batizada, ela gritava, porque o mundo espiritual, o diabo não quer que você volte para Jesus, o diabo não quer que você aceite a Cristo como Salvador, mas esta é a noite de você se reconciliar, essa é a noite de você aceitar a Jesus como seu Salvador. Com a permissão do pastor, você permite, pastor, eu orar com a igreja em pé? Você permite? Você pode estar em pé, por favor? Aleluia. Pela misericórdia, Deus me deu o privilégio de ser um profissional da área jurídica. E é muito interessante o que eu vou te falar agora. Todos nós aqui temos um RG, o nosso documento de identificação. E o RG, ele não é a prova de que você é você. O RG é a prova jurídica de que em algum lugar de São Paulo, ou do estado que você nasceu, tem um cartório, e nesse cartório tem um livro, e nesse livro, na determinada página que está escrita aí o número no seu RG, nesse livro está registrado o dia que você nasceu, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, e o estado em que você nasceu. Então, o RG é a prova de que existe um livro que prova o dia em que eu nasci, o lugar em que eu nasci. E não é diferente na nossa vida espiritual.
Quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito num livro lá no céu, chamado livro. Vamos lá, igreja, chamado livro da vida. E qual é a prova de que o meu nome está escrito no livro da vida? O sangue de Jesus que é derramado sobre você quando você aceita a Ele como Salvador. A partir desse instante você passa a ser propriedade exclusiva do Senhor. Jesus quer escrever o teu nome hoje no livro da vida. Aleluia. Onde está você? Você que não aceitou Jesus ainda, levanta a tua mão, eu quero te conhecer. Levanta a tua mão, eu quero te conhecer. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, levanta a tua mão, eu quero te conhecer. Aleluia. Você que convidou alguém para estar aqui esta noite, veja aí com essa pessoa que está ao seu lado. Se ele quiser, venha com ele. Talvez ele esteja acanhado, venha com ele no nome de Jesus. Venha com ele em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Jesus quer salvar a sua vida, Jesus quer reconciliar você. Esse é o momento, essa é a hora. Venha em nome de Jesus. Aleluia. 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 Faz a obra, Espírito Santo. Faz a obra, Espírito Santo. Aonde está você? Vem, o Espírito de Deus está te tocando. O Espírito de Deus está te tocando. Não se acanhe, não se envergonhe, venha. Você está na sua casa, na casa do Pai. Você está com a sua família. Aleluia. Glória. Aleluia. O Senhor te dê mais oportunidades no nome de Jesus. CONAMP Missões.